Senhores vereadores, atendendo à aprovação do requerimento número 167 e havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, declaro aberto a 12ª reunião extraordinária. Sendo assim, eu coloco em segunda discussão o projeto de lei número 374 do Executivo Municipal, que estende gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal número 1451, de 29 de novembro de 2005, aos professores das unidades educacionais que realizam 4 horas de trabalho educacional efetivo, excluindo-se o intervalo. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente e senhores vereadores, para chegar ao dia de hoje, foi feito um trabalho de buscar informações. Eu fui na Secretaria de Educação para ver quais eram todas as situações que estavam tendo discordância. Fui fazer estudos, vi pareceres do Conselho Nacional de Educação, buscar legislação, não só legislação da educação, legislação trabalhista, e a conclusão é que não cheguei a conclusão nenhuma. Eu não tenho uma posição firme sobre a questão dos 15 minutos. Algo que pode ser justo? Sim. Eu até acho que seja. Até acho que seja justo. Mas vai ser legal? Se o município fizer, vai ser legal? Não vai ter problemas lá na frente? Não sei. O vereador Godoy colocou, e já tinha colocado na reunião aqui com as senhoras na terça-feira, que se não fosse a oposição, isso passaria como um trator por cima. Se não fosse a situação, o projeto não estaria aqui. O projeto veio. Porque só pela oposição é que este projeto está sendo aprovado. Não. Nós estávamos numa escolha de Sofia. Se vota contra, não tem a gratificação. Se vota a favor, tem a gratificação, mas tem a questão dos 15 minutos. O que fazer? Vão se buscar alternativas? Vão. De uma forma pacífica ou não? Pacífica, eu digo, num acordo, ou então de outra forma? Pode ser. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga chegar a um consenso. Mas essa oposição que o vereador Godoy falou, que fez todo esse trabalho, era o governo em 2009 a 2012, o PP e o DEM. E tinham tantos cargos de confiança, vereador Tirso? Tinham. Eu não estou dizendo que o senhor está errado, de forma nenhuma. Eu concordo com Vossa Excelência. Com relação à competência, as coisas, concordo plenamente. Mas não fizeram lá atrás e agora batem aqui. O vereador Godoy colocou, me desculpe, vereador, não é nenhuma falta de respeito, é um antagonismo de posições. Quem estava lá não fez isso lá atrás. E agora fizemos e ainda vem... E eu estou politizando a situação, mas não de minha vontade, porque essa politização aconteceu naquela reunião e aconteceu hoje. Então, eu só estou colocando que nós vamos aprovar, as senhoras vão ter a gratificação de regência, eu continuo vendo a questão dos 15 minutos para ver se chegamos a um consenso. Não posso garantir, mas garanto todo o meu empenho nesse sentido. Por isso que eu sou favorável. Se pudéssemos fazer emenda, as senhoras estavam aqui naquela reunião, eu até cogitei com o vereador Godoy e com o vereador Pete, se a gente podia fazer uma emenda para suprimir essa questão dos 15 minutos. Mas isso é uma posição que eu tomei sem ver também todo o alcance da estrutura da saúde. Mas é uma posição minha, nós não podemos fazer essa emenda, porque nesse caso foi explicado para as senhoras de que nós estaríamos mexendo na estrutura administrativa e criando indiretamente uma despesa. Por isso que nós não podemos fazer. Essa é a tal da escolha de Sofia. Ou vota contra ou vota a favor. São isso. No mais, eu sou plenamente favorável. Mais uma vez, parabenizo as senhoras por essa conquista e espero que venham muitas mais. Porque a educação merece, e as senhoras representam a educação. Só tem policial, só tem médico, só tem fisioterapeuta, porque tem professor lá na ponta. Eu sempre falo isso. Se não tivesse vocês, não tinha ninguém aqui. Obrigado.
Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knobler. Senhor presidente e demais vereadores, eu só quero fazer um resgate histórico com relação a essa condição toda. Nas reuniões que nós temos participado, temos evitado de politizar ou politiqueirar a questão. Não vemos essa necessidade, até porque é um anseio antigo dos professores da educação infantil, e vemos como legítima essa condição. De fato, chegamos a uma discussão muito importante por conta do entendimento acerca, ou do não entendimento acerca das questões relacionadas aos 15 minutos e da vinculação ou não desses 15 minutos a mais a serem cumpridos por conta da regência. Nós entendemos regência ser uma coisa, o cumprimento das 4 horas com a exclusão do recreio outra. Entendemos que há entendimentos para o ensino fundamental e outros entendimentos para a educação infantil. Concordo com o senhor, vereador Fernando Malon, quando diz que há muita discussão e não existe nada pacífico do ponto de vista jurídico na situação, ou seja, estabelecido como verdade absoluta. Existem pareceres e existem tendências, mas entendemos, no nosso entendimento, contrário ao da secretária de Educação e, por consequência, do prefeito, é que não deveria haver essa vinculação. Ponto. Como o senhor bem disse, ficamos impossibilitados de alterar essa situação por conta da nossa competência, ou da competência que é do Executivo para tratar essa questão. Mas também quero parabenizar os professores, as professoras, por essa conquista. De fato, considero uma conquista, e sem dúvida que haverá desdobramentos e haverá outras discussões acerca dessa questão. Eu só queria fazer ainda uma correção aqui, porque o projeto, aliás, a Lei 1451 de 2005, ela revoga a Lei 836 de 2004. Então, e só altera a nomenclatura, porque mudou, era a fase primeira, segunda e terceira do primeiro ciclo, primeira e segunda fase do segundo ciclo, o que hoje é entendido como ensino fundamental anos iniciais, ou séries iniciais. Então, na verdade, em 2005 houve a revogação da Lei 836 de 2004, que criou, no governo do deputado Silvio Drevik, agora deputado, então prefeito Silvio Drevik, a regência de classe para os professores do ensino fundamental, as séries iniciais, que havia uma outra nomenclatura e por questões de legislação maior, precisava ser alterado. Então, não sei se o senhor quer uma parte? Não, só estou concordando. Ok, então eu só quero me manifestar nesse ponto, colocar essa situação histórica no processo e dizer que entendemos ser a decisão mais acertada dentro daquelas que nós poderíamos tomar a aprovação desse projeto nessa noite. Continua em discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia me manifestar, mas tendo visto a manifestação do vereador Fernando Malon, eu reputo importante esclarecer alguns pontos. Vejam, as reuniões estavam sendo conduzidas e tocadas muito tranquilamente. Quem politizou ou tornou politiqueiro o debate foi a secretária de Educação, quando disse que o projeto não tinha sido aprovado porque os vereadores de oposição estavam segurando o projeto. Foi ali que a política tomou conta desse projeto, não foi eu quem levantei. A política começou de lá para cá. A política, não a política boa, a política ruim. E aí, sim, eu trouxe a política para o debate, porque a secretária trouxe politicagem para esse projeto. E esse discurso de vocês quando não fizeram, eu fiz, eu não fiz. Aí, se forem vendo depois da manifestação do vereador Fernando Malon, todo mundo já foi fazendo um pouquinho. Aí o Silvio fez, aí o senhor fez, todo mundo já fez um monte de coisa agora. Eu sou vereador agora, eu não era vereador antes. Eu não posso ser responsabilizado pelo que foi feito ou deixou de fazer antes. Se for assim, daqui a 10 anos, dizer, mas você... Eu não posso. Senão a gente não fala mais de nada. Eu acho engraçado esse discurso assim. A prefeitura teve que entrar com ação contra o governo do Estado para garantir o dinheiro. Que absurdo. O Estado não presta. O Estado não sei o que lá. Mas que o Corpo de Bombeiros entrou com uma ação para a prefeitura cumprir o convênio, ninguém falou que é absurdo.
Aí não pode. Ah, daí o prefeito vem aqui e comemora que perdeu uma ação. Aí o governo do estado não presta. Vocês me desculpem o tom de desabafo, o tom um pouquinho maior, porque de vez em quando dá uma cansada também. Eu não politizei, eu trouxe dizendo que estavam fazendo politicagem com esse projeto. E aí eu não posso manifestar porque eu era procurador do... Eu não tinha poder de fazer isso. Eu não tinha esse poder. Agora, eu não tinha vereador Fernando Malon, eu não podia. Eu não fui prefeito da cidade para fazer. E aí eu só estou dizendo isso o seguinte, eu não politizei esse processo. Eu tentei participar, eu só disse que era politicagem barata dizer que o processo estava sendo segurado aqui na Câmara de Vereadores, quando não foi isso que aconteceu. E aí agora todo mundo é bonzinho, todo mundo é santo e ninguém nunca fez nada. Não é assim. Nós estamos num processo legislativo democrático e tranquilo, em que todos os 10 entraram num consenso aqui, porque entendemos que era melhor para as senhoras e para todo mundo. Agora esse papo aí de ninguém presta e faz igualzinho aqui, não dá. Vocês me desculpem o desabafo, mas é que não é com Vossa Excelência, vereador Fernando. Não é com Vossa Excelência. Eu entendi o seu argumento, eu respeito. É contra o sistema todo mesmo. E eu devo dizer que eu fiquei tocado pelas palavras do vereador Tirso, porque realmente chega uma hora que cansa mesmo. E aí eu peço mais uma vez o perdão pelo desabafo. E, vereador Fernando Malon, quero reiterar, não é pela sua manifestação, é pelo todo. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Tirso Vladimir Rimmer. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dar aqui não é uma contribuição, mas eu tinha discutido com relação a essa lei várias vezes e eu sempre fiquei na impressão de que foi feita talvez uma barganha, né? Sabe, eu estava até tendendo a votar na abstenção me abster de votar, porque eu não concordo, pela impressão de que talvez foi trocada uma coisa pela outra. Né? Então, isso que, sabe, que ficou para mim, independente, o ganho é necessário, só que ficou essa sensação de que houve uma troca, que foi uma coisa que foi aqui, compensa ali, e não é dado aquilo que é de direito, porque, na verdade, eu entendo que, quando você fala em 4 horas, são 4 horas corridas de trabalho. Se eu trabalho 4 horas e meia, eu tenho que ganhar por 4 horas e meia, se eu trabalho 4h45, ganho por 4h45. Né? E é isso que na verdade, me fez pensar até em, né, no primeiro momento, eu vou estar contra ou até me abster. Né? Mas, lógico, frente à necessidade e a situação, a gente vota favorável ao pleito, a essa lei. E quero dizer que, né, mais uma vez, aqui nós estamos novamente perdendo tempo em dizer o que um fez e o que o outro não fez. Né? Eu não gosto de olhar para o passado, eu gosto de olhar para frente. Né? Às vezes dá a impressão que a gente não aprendeu com aquilo que a gente deixou de fazer, o que a gente poderia ter feito melhor. Vamos olhar para frente, vamos corrigir isso aí, corrigir o que tem, fazer aquilo que a gente vive falando, de planejar, de organizar, de botar coisas a longo prazo. Coloca numa mesa tudo o que está pendente com os nossos colaboradores da prefeitura e vai fazendo uma agenda, vai colocando para frente isso. Isso tem que ser projeto de governo. Não pode uma classe ser beneficiada, uma parte ser beneficiada, a outra não. Né? Eu acho que tem que ser realmente colocado isso numa agenda, e que isso vai de sugestão novamente, isso é gestão, isso não é... Que se coloque todo mundo numa mesa e coloque as pendências das classes e vá se tentando consertar isso, independente se é PMDB, se é PP, se é PSDB ou DEM, quem for para frente. Essa discussão de que um fez, outro não fez, isso, sabe, olha, é terrível. Eu acho que nós temos que olhar para frente, deixar de olhar o passado, e organizar as coisas. Né? Eu estou aqui o tempo todo falando nisso e às vezes parece que a gente também não aprende com isso. Então, eu só queria dizer isso, dizer que a minha ideia inicial era realmente não votar essa lei ou me abster, né? Porque eu acho que, para mim, deu a entender que isso foi uma barganha, que foi uma troca, e eu acho que mediante a necessidade e a importância de que essa lei, a gente vota favorável com toda certeza. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Márcio Dreven. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente sabe que esse projeto foi bastante discutido. Tenho certeza que na terça-feira, quando foram convocados os vereadores, um vereador de cada partido, mais o presidente da Câmara, com certeza foi muito bem representado pelos que aqui estavam. Realmente, a gente sabe que foi feita uma coisa que deixou todo mundo meio que em saia justa, mas é preciso que nós chegamos à conclusão que o melhor caminho é aprovar esse projeto. Então, com certeza,
é uma coisa que vai ser aprovada, que cada um vai ter que pensar no futuro, o que mais nós podemos fazer para conseguir as outras partes das melhorias que acabaram ficando em aberto, para que as senhoras recebam esse benefício agora, nesse próximo mês. Eu também acho que não precisava ter havido essa questão politizada aqui, que o vereador Fernando Malon levantou. Eu acho que isso não até hoje correu tudo muito bem, nós tivemos várias conversas na sala do presidente, e nunca foi levantado nesse tom. Eu acho que não precisava ter acontecido isso. Podia ter vindo do jeito que estava. O vereador Godoy colocou, mas foi de uma forma sutil. E o vereador Fernando Malon, eu acho que engrossou o caldo mais. E nessa forma também, da mesma forma que o projeto de cargos e salários, que estava anos e anos nas gavetas, e no governo passado foi colocado em prática com o programa das letras, a questão dos cargos e salários, a questão do vale alimentação, que quando eu fiz a minha primeira campanha, eu falei com muitas pessoas da educação, e eles me cobravam: ô Márcio, o pessoal de outras secretarias recebe benefício, mas nós da educação, saúde não temos. Vamos trabalhar pelo vale alimentação. E no nosso governo foi implantado. Então, tem conquistas que aconteceu, as que não foram conquistadas naquela época estão sendo conquistadas agora, e a obrigação do gestor que está lá, melhorar a vida dos funcionários que estão lá e cada vez trazer mais benefícios. A educação, como se fala, é uma coisa que nem se discute. Com certeza, ela tem que ser menos politizada e mais profissionalizada. Isso eu assino embaixo de qualquer coisa, sempre que possível. Então, por isso, com certeza, esse projeto deve ser aprovado, e acho que temos que ter um pouco mais de cuidado para falar na questão de educação e misturar muito com política, que isso pode não acabar bem. Mas sou totalmente favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Também vou fazer uma colocação, em relação, até porque o vereador Fernando Malon levantou a questão de que o vereador ele não tinha entendimento no projeto em relação à Lei 1451, porque a dúvida que eu tinha, e as senhoras são testemunha disso, os senhores também são testemunha disso, de que o projeto que veio para essa Casa de Leis e o prefeito pediu a devolução do projeto, ele era claro e dizia, por causa disso, no meu entender, vereador Fernando Malon, eu entendia efetivo de uma maneira como se cair lá na justiça, os senhores que são advogados sabem disso, que pode se dar diversas interpretações em relação a efetivo. Porque no primeiro projeto ele trazia, no artigo 1º, já de que o projeto se estende aos professores efetivos e caráter temporário. Depois ele tirou o caráter temporário e isso me levou a me preocupar com o projeto. Mas vendo a mensagem, lendo a mensagem, na mesma noite que nós estivemos com as professoras e com os senhores aqui, na mesma noite, lendo a mensagem, onde eu via que 291 professores seriam beneficiados com a regência de classe, eu me senti satisfeito e fui e disse para elas que estava tudo legal. A palavra efetivo perdia o efeito ali, porque todos os que estavam na educação infantil estavam sendo contemplados. Mas, por exemplo, vereador Fernando Malon, tem um acórdão de diversos que existem por aí, né? No mérito, professor, intervalo entre aulas, abre aspas, recreio, cômputo na jornada de trabalho. Cinge-se a controvérsia em saber se o intervalo entre as aulas, o denominado recreio, entre aspas, constitui tempo à disposição do empregador. Anoto, entretanto, que no referido intervalo, recreio, entre parênteses, não há interrupção de jornada. Trata-se de período limitado e impossibilita, inclusive, que o professor se ausente do seu local de trabalho ou desempenhe atividades diversas que não aquelas de interesse do empregador. São diversos entendimentos que existem sobre isso aí, por causa disso eu digo para todas as senhoras, né? Vocês me conhecem, sabem que vamos, unidos com todos os vereadores, continuar buscando o direito que vocês têm. Vocês podem ter certeza que quando, em 2013, nós solicitávamos, ainda não se falava dessa história dos 15 minutos, para lá e para cá, não se falava do 85, 95,
mas se falava do Vale Alimentação. E eu dizia aqui na reunião de terça-feira, e vou continuar dizendo, e vou continuar solicitando, para que o município, independe de quem o vereador Fernando Malon esteja no governo, os senhores me conhecem, muitas vezes pela minha transparência, pela minha sinceridade, pelo meu modo de fazer política, eu, às vezes, sou olhado de uma maneira diferente, até às vezes para os próprios companheiros. O Ed não devia falar aquilo, ele não devia dizer isso, não, mas são meus pensamentos. Eu acho, sim, que os ACT devem ganhar vale alimentação. Eu tenho isso comigo, porque ele é um professor igual o outro professor, ele também almoça, janta, eu disse aqui brincando, até na última vez, ele almoça, janta, toma café, dorme, uma série de coisas. Ele faz igual o professor concursado, efetivado. Ele tem que receber o vale alimentação também, sim. Até porque eu acho, vereador Fernando Malon, o vale alimentação não conta na folha de pagamento. Ele conta na despesa geral da prefeitura. O prefeito pode estender esse benefício. E nós vamos continuar brigando para que ele dê esse benefício para os ACT também. Os ACT são uma pessoa igual a todo mundo, não muda nada. Muitas das senhoras também já eram ACT, depois fizeram concurso, passaram, foram efetivadas, entende? Então nós vamos continuar defendendo a classe. Assim como defendemos a classe da educação, da segurança, do trabalho, da saúde, vamos continuar fazendo a nossa política dessa maneira. E tenho a certeza de que nós, como foi colocado pelos vereadores que me antecederam, inclusive pelo vereador doutor Trício, a palavra dos 15 minutos foi colocada aqui dentro, ou nós colocamos para vocês, ou nós votamos a favor para beneficiar vocês com a regência de classe, que vai ajudar, não vai ajudar muito, mas vai ajudar bastante, a regência de classe, e a questão dos 15 minutos nós vamos discutir, a questão do vale alimentação também, vamos ainda continuar discutindo para que todos os ACT tenham esse direito. Continua em discussão o projeto? Pois não, vereador. Pois não. Só o senhor falou, eu achei interessante esse julgado aí, é do nosso tribunal aqui? Esse julgado que o senhor trouxe, de onde? De onde? É do TST, Tribunal Superior do Trabalho, maior corte trabalhista. Quando eu falo que eu não tenho certeza do negócio, eu estou fazendo uma semana inteira um processo em que foi perdido em primeira instância, foi perdido em segunda instância, agora estou recorrendo para Brasília, por conta de uma questão que o nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui, que engloba os nossos estados, tem um posicionamento. Mas diversos outros tribunais do Brasil têm posição totalmente diferente. E por isso vou pegar o recurso especial para ver se o STJ dá a posição final. Como eu sempre procurei não dourar a pílula, se houver uma ação judicial, existe grande chance de ganhar? Existem chances de ganhar? Existem. Existem o risco de perder? Existem. Quem vai dar a decisão, se acontecer, e se espero que não aconteça, vai ser a justiça. Nós podemos entender o que é justo, o que é correto, mas tem tantas outras implicações nesse negócio que não dão a certeza. Tanto que aqui menciona o seguinte, nesse julgado: trata-se de período reduzido que impossibilita, inclusive, que o professor se ausente do local de trabalho ou mesmo desempenhe atividades outras que não aquelas de interesse do empregador. Essa frase aqui ela vai comportar um monte de discussões, porque em outras atividades de atividade privada, não professores especificamente, esses 15 minutos intra-jornadas não vale como jornada de trabalho. E isso talvez possa complicar. Só coloco isso, é um posicionamento mais jurídico, né, vereador Godoy? A gente sabe que diz que não pode confiar em bumbum de criança, frente de padre, desculpe os padres, e cabeça de juiz. A gente nunca sabe o que vai sair, porque tem posição para tudo. É muito difícil achar uma posição pacífica em área jurídica. Sempre tem uma posição contrária. É isso, obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar.
Eu coloco em votação o projeto de lei número 374/2015, que estende gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal número 1451, de 29 de novembro de 2005, aos professores das unidades educacionais que realizam 4 horas de trabalho educacional efetivo, excluindo-se o intervalo. Quem, por favorável, solicita aos seus vereadores que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 374/2015. Antes de encerrar, mais uma vez, queremos agradecer a presença dos professores, agradecer a presença do comandante, Coronel Amarildo, seus comandados que aqui estiveram, Fabiano Dias Perfeito. Levem um abraço dessa Casa de Leis a todos do destacamento, como colocamos, né? Agradecer a todos que nos acompanharam na sessão e dizer que o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Alegre, dizia ele, que foi uma honra muito grande ter ele aqui em nossa mesa, Josnei. Pode ter certeza que na oportunidade que nos der aqui, nós estaremos lá fazendo uma visita também ao Parlamento, que Vossa Excelência também preside lá no município de Campo Alegre. Campo Alegre, eu sempre digo, Campo Alegre é um pedaço de São Bento, Rio Negrinho, um pedaço de São Bento, Campo Alegre é filho de São Bento. Né? Aí em 1893, quando se desmembrou do município de São Bento do Sul, e quando Francisco Bueno Franco assumiu pela primeira vez o município de Campo Alegre, dirigiu os destinos de Campo Alegre e sabia que Vossa Excelência, juntamente com o prefeito que dirige os destinos daquele município, comandariam com seriedade, com muita honestidade e dignidade a continuidade daquilo que ele iniciou em 1893. Meus parabéns, vereador Josnei, e retorne sempre a essa Casa de Leis. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença do trabalho dos seus vereadores, convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 20 de julho, às 19 horas, e encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.